Oi pessoal, eu sou a Jaqueline do canal Mãe Sou Eu e hoje, 15º dia de veda, chegamos na metade. Tô gravando aqui no outro cenário, né? Tô gravando na sala porque eu tô precisando de gravar vídeos nos horários mais improváveis possíveis, porque para dar conta de um vídeo por dia é isso, mas tem sido muito gratificante esse veda, né? Estar aqui todos os dias. Muito bom estar tão próximo de vocês e trazer tantos assuntos que às vezes a gente não consegue falar com poucos vídeos por semana. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre um tipo diferente de hidrocefalia. Inclusive, fique ligado aqui no canal que eu vou estar falando sobre os tipos de hidrocefalia, porque muitas mães têm me perguntado, porque muitas vezes os diagnósticos eles vêm com dizeres diferentes e isso leva a mãe a não entender muito bem do que se trata, se é a mesma coisa. Então, para vocês conseguirem fazer um comparativo, eu vou estar trazendo esses tipos de hidrocefalia que existem e que a gente encontra nos laudos médicos e para vocês poderem comparar se caso vierem a ter um diagnóstico parecido. Você que está aqui toda semana, agora todos os dias aí por causa do veda, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like nos vídeos, porque quanto mais pessoas se inscreverem, marcarem o vídeo como gostei, mais a gente consegue divulgar esse trabalho e com certeza muitas mães, muitas mulheres vão se beneficiar desse conteúdo. Hoje eu vou falar um pouco sobre a hidrocefalia de pressão normal. Geralmente esse dizer, ele não é muito comum em diagnósticos congênitos. Geralmente quando a criança é diagnosticada ainda durante a gravidez, não vem esse termo. Esse termo geralmente são para hidrocefalias que se desenvolvem depois do nascimento. E esse tipo também, ele não é muito comum na primeira infância. Ele é mais comum em adultos e em idosos. Na verdade, em idosos é mais comum ainda ter esse tipo de hidrocefalia. Então, os sintomas eles são muito diferentes. Uma vez que a hidrocefalia congênita, geralmente os sintomas eles só aparecem, você só vai conseguir identificar sintomas depois que a criança nasce. No mais, você consegue ver achados. O termo que é utilizado são achados nas ultrassonografias. Então, o médico consegue verificar ali a dilatação do ventrículo. Geralmente, o perímetro cefálico vai estar aumentado e, com isso, conclui-se o diagnóstico da ventriculomegalia. E, após o nascimento, é considerado, né, o tipo de tratamento que será utilizado. Quando são adultos e idosos, é um pouco diferente, uma vez que geralmente o perímetro cefálico do adulto, do idoso, ele não aumenta como a da criança, né? Como o do bebê, como a criança que é acometida com hidrocefalia. Não é assim tão rápido que aumenta, então você não tem essa percepção assim por uma medida da cabeça. Os sintomas que começam a aparecer é, por exemplo, perda de memória. Daí, em um idoso, é até um pouco mais complicado, porque pode se confundir com o Alzheimer, por exemplo. Muitas vezes a hipótese diagnóstica ela vai pelo lado do Alzheimer e depois, quando não é fechado esse diagnóstico, é que se faz uma investigação para verificar quais os outros tipos, né, de doenças que podem estar causando. É comum também você perceber que o adulto ou o idoso ele começa a ter uma dificuldade de compreensão mesmo, de não conseguir entender o que você fala, de não conseguir entender uma coisa que antes era comum, um assunto que antes ele dominava, ele passa a não conseguir entender. Dificuldades para caminhar, né? Principalmente para se levantar e começar a marcha. Uma dificuldade que pode ser súbita, pode começar de uma hora para outra. Incontinência urinária, a pressão intracraniana vai fazer isso também. Então, se você perceber isso em você, ou se você tiver um familiar, né, já com a idade um pouco mais avançada, e você perceber isso repentinamente, acompanhe, né, leve ao médico, leve ao neuro, porque o diagnóstico, assim como nas crianças, ele é feito principalmente através de uma ressonância magnética. E nessa ressonância, o médico também vai ver o achado lá, os ventrículos dilatados, né? Porque o líquido começa a acumular, então o ventrículo começa realmente a expandir para tentar conter, né, esse excesso de líquido.
O tratamento principal também, ele é feito através da DVP, que é a derivação ventrículo-peritoneal, que eu já tenho alguns vídeos aqui, que eu vou deixar um card para vocês, explicando o que é a DVP. Obviamente existem casos e casos, podem ter sim casos em que a DVP não vai ser indicada, que vai utilizar uma DVE ou uma ventriculostomia, vai depender muito, mas o tratamento clássico é sim a DVP. Porém, assim, em pacientes idosos, a gente sabe que a recuperação cirúrgica ela não é tão rápida como a dos bebês, né? É um momento que requer um pouco mais de cuidado. O organismo já não tem mais aquela capacidade de recuperação tão rápida quanto a das crianças, né? E outra coisa também, o cérebro, depois de uma certa idade, ele não tem a neuroplasticidade como tem das crianças. Por isso que muitas vezes nós vemos crianças que passam por coisas assim muito complicadas, chegam a casos de hidrocefalia severo e acabam não ficando com tantas sequelas por causa da neuroplasticidade. Partes do cérebro começam a assumir funções das outras partes que estão inativas, que não se desenvolveram. Porém, quando já estamos adultos ou até mesmo idosos, essa capacidade ela vai diminuindo. Então, a hidrocefalia no adulto, no idoso, ela pode sim vir a ter mais sequelas do que no bebê. Quanto mais demorar o diagnóstico e o tratamento, mais essas sequelas elas podem ser agravadas. Porém, assim como as crianças, né, quando você descobre na idade adulta, se tratado da maneira correta, se você passar por reabilitação, caso tenha perdido alguma função em decorrência do problema, você consegue sim levar uma vida normal, a DVP no local correto, funcionando bem, você consegue levar uma vida normal. Então, se você tiver alguma suspeita, se tiver algum familiar com uma suspeita, procure rapidamente um neurologista, avalie, faça exames, porque é um problema que tem tratamento, mas precisa ser diagnosticado o mais cedo possível para você ter a maior eficácia no tratamento. Muito obrigada pela sua companhia, você que chegou até aqui. Fique ligado, todos os dias nesse mês de abril nós teremos vídeos aqui. Vou abordar também outros tipos de hidrocefalia aqui. Espero que você volte. Comente aqui no vídeo também se você já sabia desse tipo de hidrocefalia. Se você ainda tem mais alguma dúvida e gostaria de ver algum outro assunto aqui a respeito, pode comentar aqui para mim também, tá? Muito obrigada pela sua companhia. Beijo e até o próximo vídeo.